A síndrome de Ehlers-Danlos é um conjunto de doenças genéticas e hereditárias do tecido conjuntivo. E hoje eu vou falar sobre como que ela pode se apresentar, os sintomas que ela traz para o sistema circulatório, para o sistema digestivo e para o sistema respiratório, mais algumas outras coisinhas. Olá, eu sou a Binava, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu não sou profissional de saúde, eu fui diagnosticada com autismo e TDAH há 2 anos atrás e estudando sobre comorbidades como o autismo e TDAH, eu descobri a síndrome de Ehlers-Danlos e eu percebi que eu tinha muitas características dessa síndrome. Eu vi alguns vídeos de sedianos internacionais fazendo os critérios de diagnóstico da hipermóvel e eu fiz junto e eu consegui passar no teste, então agora eu tô no processo de diagnóstico. Para receber esse diagnóstico, né, eu já passei no teste do questionário, do checklist, que está disponibilizado no site da síndrome de Ehlers-Danlos. Agora só faltam alguns testes de sangue para descartar outras doenças que podem ser confundidas, como lúpus, artrite reumatoide. Vou trazer isso no próximo vídeo para vocês, como que foi isso e algumas questões do critério. Então, se você quiser saber mais sobre isso também, se inscreva no canal para você não perder esse próximo vídeo. Gente, então para atualizar vocês, eu recebi o diagnóstico da SED. Não tenho lúpus, não tenho artrite reumatoide, não tenho espondilite aquilosante, alguma coisa assim. No início ele estava achando que era fibromialgia, que é uma outra doença que é muito confundida com a SED. Mas daí no final ele falou, não é a fibromialgia, é síndrome de Ehlers-Danlos mesmo. Por enquanto é hipermóvel, não fiz teste genético. Ele falou que seria melhor esperar um tempo antes de fazer, porque estão encontrando as variações novas, estão estudando, tentando achar o gene da hipermóvel, então ele falou que valeria mais a pena esperar um pouco. Não sei se eu fico feliz ou triste com esse diagnóstico, mas fico feliz de descobrir, na verdade, que eu tenho e de saber por que eu tenho tanto problema de saúde de diversas maneiras desde bebê, desde a minha infância. Então é isso. E eu trouxe algumas coisas para compartilhar com vocês que eu achei bem interessante. E as coisas que eu tô trazendo aqui são coisas que eu estudei, né, para eu tentar entender como que é essa síndrome, como que eu me encaixo nela, e tô compartilhando aqui com vocês porque ela é algo que é pouquíssimo falado. As principais características da síndrome de Ehlers-Danlos é a questão da pele elástica e da hipermobilidade articular, que é quando a articulação passa daquilo que é esperado. Então, por exemplo, isso aqui já é considerado hipermobilidade articular. E eu falei mais sobre essas questões no vídeo anterior. Eu falei sobre vários sintomas e várias formas como ela pode se manifestar na pele e no sistema musculoesquelético. E hoje eu vou falar sobre como que ela pode se apresentar, sintomas que ela traz para o sistema circulatório, para o sistema digestivo e para o sistema respiratório, mais algumas outras coisinhas. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar dessas características. Sobre os problemas cardiovasculares, a SED, ela afeta o sistema todo, né? Os vasos sanguíneos e o coração em si. Isso vai depender também de pessoa para pessoa, é claro, nem todas as pessoas vão ter essas coisas que eu tô falando aqui. Vou começar primeiro pelas coisas que são mais comuns e que a grande maioria das pessoas tem, que é a questão das alterações na pressão sanguínea. Então, o tecido conjuntivo, ele dá forma e força aos vasos sanguíneos. E como o tecido conjuntivo das pessoas com a síndrome de Ehlers-Danlos é mais fraco do que o normal,
significa que vai ter uma alteração, né? Pode depender, algumas pessoas vão ter a pressão mais baixa, outras mais altas, e algumas pessoas vão variar, né, de pressão baixa para pressão alta por causa da desautonomia, que eu já vou falar. Mas para quem tem pressão alta, isso pode colocar elas em maiores riscos e mais complicações do que uma pessoa que não tem a síndrome. Como geralmente os vasos sanguíneos, eles não dão a mesma constrição que normalmente as pessoas têm, é comum, né, que pessoas com a síndrome de Ehlers-Danlos tenham pressão baixa, por causa dessa deficiência, essa dificuldade da construção dos vasos, faz com que as pessoas acumulem sangue na parte interior do corpo e que esse sangue tenha mais dificuldade de chegar na parte superior do corpo. Então, muitas pessoas podem sentir fadiga mais facilmente, tonturas, desmaios, vertigens e névoa cerebral, né, o brain fog, e podem ter também mais dificuldade de se manter em pé, porque muitas vezes começa a sentir fraqueza, começa a sentir a fadiga de ficar muito tempo em pé, né, pela essa falta de constrição dos vasos sanguíneos. Então, a maioria das pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos tem a desautonomia. Até agora eu não vi nenhuma pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos falando que não tem desautonomia, que é um problema do sistema nervoso autônomo, né, que ele não funciona adequadamente. Então, o sistema nervoso autônomo, ele regula as coisas que nós não conseguimos ter controle sobre. Então, como o ritmo cardíaco, a respiração, a transpiração. Então, as pessoas que têm desautonomia geralmente vão ter problema com essa regulação, né? Com a regulação do ritmo cardíaco, da pressão sanguínea, das temperaturas corporais, da transpiração, da respiração, né? Então, tem muitos tipos de desautonomia, mas a mais comum que tem com a síndrome de Ehlers-Danlos é a POTS, ou STOP, que é o STOP, né? Que é a síndrome da taquicardia ortostática postural. E mesmo o APOTS tem 3 tipos. A mais normal é quando a pressão sanguínea fica baixa e o ritmo cardíaco fica acelerado para tentar manter o sangue circulando, né? E geralmente as pessoas vão sentir uma diferença quando elas estão sentadas ou deitadas e elas levantam. Então, muitas vezes pode ter a visão turva, né? Aquela visão preta, sentir tontura ou até desmaiar, né? Isso depende muito de pessoa para pessoa, mas essas são as coisas que são mais comuns com a síndrome de Ehlers-Danlos. É a questão da desautonomia, da pressão. Eu, por exemplo, tenho pressão, a minha pressão geralmente é baixa, e eu não fiz o teste do POTS, mas eu acredito que tenha. Eu tenho isso, acho que desde o início da minha adolescência, que eu lembro a primeira vez que eu vi tudo preto, que eu tive a sensação que eu ia desmaiar, que eu tava fazendo, eu fazia dança, e tinha uma dança que a gente tava fazendo que tinha muitos movimentos no chão, e toda vez que a gente levantava, eu ficava com aquela sensação de estar preto e tal, e foi até uma das razões que eu parei de dançar, porque eu percebi que eu não tava dando conta, e, e isso foi no início da minha adolescência. E para mim eu percebo assim que melhora e piora dependendo do momento. Eu percebo que nos momentos que eu bebo mais água e como mais sal me ajuda, né? Então, foi coisas que eu descobri sozinha e depois vendo outras pessoas falando sobre potes e alguns médicos que eu tenho seguido também. Eu falei, nossa, eu aprendi sozinha a me ajudar, né? Diminuir o açúcar, aumentar o sal e a água, né? Mas essa é para mim. Se você tem pressão alta, isso daí com certeza não vai ser bom para você. Então, tem vários tipos de potes, 3, né, como eu falei. Então, cada um tem um jeito diferente de lidar e de melhorar. Então, outra coisa que é bem comum são as palpitações, né? Você sentir em diferentes partes do seu corpo, os batimentos do seu coração. Essas são as coisas comuns. Então, eu vou falar das coisas que são menos comuns, mas que também pode acontecer. Então, coisas que acontecem com pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos. Essa parte tá até
essas duas que eu vou falar agora estão até na parte dos critérios de avaliação. Eles são, né, opcionais, não precisa ter para conseguir os pontos. O primeiro deles é prolapso da válvula mitral. Geralmente são leves, né, na maioria dos casos da síndrome de Ehlers-Danlos. E geralmente as pessoas acabam tendo as válvulas do coração um pouco mais frouxas, que não se fecham adequadamente. Então, o sangue pode não circular adequadamente como deveria, né? E a dilatação da raiz da aorta, né? Que eles colocam como um score Z maior de 2. E algumas outras questões que eu tenho visto várias meninas falando e que eu assisti até um estudo que eu vou falar aqui para vocês, é a questão da dissecção das artérias, né? Então, da artéria coronária, da carótida e também da artéria celíaca. Tem duas meninas que eu sigo que falaram que tiveram a dissecção, né, da artéria celíaca. E isso parece que é meio comum na síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel também. Então, achei esse estudo que se chama Manifestações Cardiovasculares da Síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e do transtorno do espectro da hipermobilidade, que foi um estudo feito com estudos retrospectivos de 2017 a 2020 de 258 pacientes, e o prolapso da válvula mitral estava presente em 7,5 e a dilatação da aorta torácica em 15,2 dessas pessoas. E em 2%, que eram 5 indivíduos, tinham a dissecção da artéria cervical. 2 pessoas desse estudo tinham essa dissecção da artéria cervical. Outras 2 tinham dissecção espontânea da artéria coronária. E uma tinha pseudoaneurisma da artéria celíaca. Então, eu sigo várias meninas com a síndrome de Ehlers-Danlos e eu lembro, eu acho que de 2 ou 3 delas falando que tinham dissecções ou pseudoaneurismas. As pessoas com a síndrome de Ehlers-Danlos, ela tem maiores chances do que as pessoas normalmente têm de ter dissecções das artérias, né, que são como se fossem uns rasgos na artéria que permite que o vaso fique entre a artéria, causando mais pressão, podendo aumentar a chance de ter um AVC, né? E maiores chances também de terem aneurismas e pseudoaneurismas do que a população em geral. E daí tem 2 tipos de síndrome de Ehlers-Danlos que têm complicações cardíacas maiores, que é a sede vascular, que ela apresenta maior risco de ruptura arterial, e é o tipo de sede que é o mais perigoso, né? Onde a expectativa de vida fica entre 40 e 50 anos. Então, é importante, se tiver desconfiança que pode ter a sede vascular, fazer o exame genético e ficar acompanhando, né? Também são pessoas que têm os tecidos conjuntivos mais frágeis, então também tem mais dificuldade de cicatrização, de fazer pontos, pode dar maior complicações em cirurgias e pode ter risco de vida, né? E tem a sede cardíaco-valvar, que tem os problemas maiores em relação às válvulas, mas essa é uma sede que ela é bem mais rara do que a vascular. Então, acredito que são esses, assim, as coisas mais comuns que tem em relação ao cardíaco vascular nas pessoas com a síndrome de Ehlers-Danlos. Tem uma coisa muito bacana no site da ehlers-danlos.com, da Ehlers-Danlos Society, que eles oferecem cursos para profissionais de saúde que quiserem saber mais sobre essa síndrome, com certificados que pode contar hora para o trabalho, para os cursos que as pessoas fizerem. E eles também disponibilizam para as pessoas que fazem esses cursos de deixar o contato para as pessoas, para quem estiver procurando profissionais da área, querendo fazer o diagnóstico, possa encontrar o contato deles ali, né? Tipo, para facilitar para quem tem Ehlers-Danlos e para os profissionais que trabalham com essa síndrome também, eu achei muito bacana. Eu dei uma olhadinha lá, eles são cursos que não são caros, são acessíveis. Acho que era $40, alguma coisa assim.
Varia o valor do curso, né? Tem cursos que são mais caros. Pelo que eu vi, que eu lembro, o mais caro era de $500, mas parece ser um curso mais completo também. E ele tem por áreas, então tem um curso geral, tem uns que é mais pro cardiovascular, tem outros que é mais para questões de fisioterapia. Parece ser bem interessante. Então, se você for profissional da área, conhece alguém da área e quiser fazer cursos, dá uma olhadinha lá. Eu não sei a questão de línguas, acredito que seja o inglês. Não sei se tem legenda, não sei de nada, mas eu sei que eles disponibilizam isso, eu achei bem bacana. E então, se você curtiu esse vídeo, lembra de deixar seu joinha para ajudar o canal e ajuda também ao YouTube a indicar para outras pessoas que estão querendo saber mais sobre essa síndrome. Deixa aqui nos comentários, né, como que é pra você, se você já foi diagnosticado, se você tá em procura, se você se identificou. É isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau!